Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, desde já lhe agradecer a presença nesta Comissão de Inquérito e também desde já sublinhar a frontalidade, a sinceridade e a serenidade com que tem estado a responder a questões, perguntas e até algumas provocações que infelizmente não deveriam acontecer neste tipo de reuniões, mas que efetivamente acontecem. E eu queria também aqui deixar uma nota muito clara e muito bem assinalada, também em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente àquilo que foi e é a atitude, o comportamento, o empenhamento, a dedicação, o esforço que o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, enquanto representante dos interesses daquela população, enquanto representante dos destinos daquela região, fez ao longo de todo este caminho deste passado recente, desta última fase conturbada, complexa, da vida dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Naturalmente que o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo não fez mais do que o seu dever, mas há que assinalar que o fez com empenhamento, como disse, com dedicação e com muita vontade, sempre clara e marcada, de defender os interesses da região e de garantir a continuidade da construção naval em Viana do Castelo e daquela organização que, para quem não a conhece, para quem provavelmente nunca avaliou o peso da história dela, naturalmente assente de uma forma que não corresponde à realidade da importância que ela tem para a região. Isto, efetivamente, está em perfeita contraposição com aquilo que foi a forma como, nomeadamente, eu nunca fiz uma referência direta ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, deputado do PSD eleito de Viana do Castelo, nunca fiz uma referência direta ao Sr. Deputado durante este processo. E podia tê-lo feito naquilo que é a lide normal da intervenção política, eu nunca o fiz. Uma questão de ética, entendi que não o deveria fazer ao longo de toda esta história de luta pela continuidade daquela organização. Mas realmente, contrariamente àquilo que foi a atitude do Presidente da Câmara de Viana do Castelo, o senhor deputado do PSD, Eduardo Teixeira, eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, responsável político do PSD, de longa data no distrito de Viana do Castelo, sinceramente, tenho de lhe dizer, acordou muito tarde para este processo. Provavelmente, oh, Sr. Deputado Senhores deputados, nós vamos ter ocasião... Vamos ter ocasião para os comentários entre partidos políticos. Eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Fão se colocava as questões ao Sr. Presidente de Viana do Castelo. Porque senão o Sr. Presidente está aqui e não me consegue responder e tem gosto em responder. Se me permite, a gestão do tempo estava a fazê-lo, enfim, como pode imaginar, de acordo com a estratégia de intervenção que entendi, e penso que a Sra. Presidente compreenderá isso. E, portanto, eu queria deixar esta nota. Está a contar e não tem problema nenhum que conte, acho muito bem. Vou deixar esta nota porque é de verdade. Efetivamente, o senhor acordou tarde, não conheço registro nenhum até 2011 de suas intervenções sobre esta matéria e realmente lamento, porque se efetivamente tem tido, ao longo do tempo, uma intervenção idêntica em termos políticos, públicos, na defesa daquela organização e daqueles estaleiros, provavelmente estaríamos hoje a discutir coisas diferentes. Infelizmente, e vou já passar às perguntas, Sra. Presidente, infelizmente, eu espero que não se enervem muito com isto, não percebo, porque, infelizmente, perdendo muito tempo, como aqui já foi dito, e bem, nomeadamente, neste lamentável número último do uso do Facebook para fazer uma brincadeira lamentável de uma montagem de vídeo que não tem pés nem cabeça. Fica ao registro desta questão. Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, o senhor é um conhecedor profundo daquela organização Estaleiros Navais. Não é conhecedor profundo porque foi trabalhador, é conhecedor profundo porque é um autarca empenhado e porque é um cidadão vianense com sentido de avaliação daquilo que é a importância daquela organização e que é uma organização essa que é uma marca da cidade, que é uma marca na identidade da cidade. E, portanto, a importância daquela empresa para a região, eu sei que o senhor assente, efetivamente, no seu dia-a-dia. O seu empenhamento, o empenhamento que esteve neste processo, teve razões, naturalmente, que já hoje aqui explicou. Gostava que lhe desse ênfase novamente àquilo que foram as verdadeiras razões que estiveram na base do seu empenhamento, da sua intervenção nestes últimos tempos na defesa daquela organização. Muito obrigado. Naturalmente que tudo aquilo que me motivou neste processo, como compreenderá, foi sempre a defesa, em primeiro lugar, da empresa, porque esta empresa tem muito a ver com a história de Viana do Castelo,
Era de facto uma empresa, como eu disse, que tem implicações diretas e indiretas de cerca de 4.000 trabalhadores. Ela própria ajudou a constituir muitas empresas no seu entorno que viveram, portanto, e que se constituíram num cluster da metalomecânica que hoje é invejável em Viana do Castelo em torno desta empresa. Muitos dos setores económicos ligados à hotelaria e restauração também viviam desta empresa e muitas empresas de serviços. E por isso eu diria que era uma empresa muito importante para o Concelho, para o Distrito, para a região, mas também, acima de tudo, era a única empresa que nós tínhamos em Portugal, nestes últimos tempos, que fazia construção naval e que poderia garantir aquilo que num país que tem uma estratégia para o mar, ou pelo menos que diz que tem uma estratégia para o mar, não deveria de perder, que era, de facto, esta relação com o mar e a manutenção da construção desta arte da construção naval, garantindo não só a construção naval para a nossa marinha de guerra, mas também para outras empresas e outros armadores. E, portanto, sempre aquilo que esteve conhecendo a realidade da empresa e sabendo das dificuldades financeiras e também da necessidade de uma reestruturação deste processo ao longo dos anos, era a defesa de uma situação que passava por uma situação mista, que eu já referi aqui, que era uma situação tipo OGMA, em que o Estado manteria e deteria uma parte do capital, garantindo assim a sua vocação estratégica e um poder de regulador, e depois haveria abertura a parceiros privados que pudessem garantir alguma especialização e uma cota de mercado protegida, portanto, nesta área. Portanto, foram sempre estes os motivos, e aquilo que foi sempre a minha intervenção foi, quer com o anterior Governo, quer com o atual Governo, uma perspectiva construtiva, e a prova disso é que, inclusivamente, consultei pessoas, entidades, consultei documentos, tive contactos na União Europeia, precisamente para que houvesse, enfim, alguns subsídios que pudessem ser contributos válidos para a construção de um processo, de uma solução que garantisse, em primeiro lugar, a viabilização da empresa, em segundo lugar, a viabilização dos postos de trabalho e também a própria sustentabilidade da construção naval no país. As dificuldades de sustentabilidade financeira daquela empresa, com 70 anos de existência, não são novas. Tenho uma história. Aliás, em 1974, quando a empresa é nacionalizada, já é nacionalizada não só pela conjuntura política de momento, mas também por problemas de sustentabilidade financeira. E daí houve necessidade de intervenção do Estado. Mais tarde, em 2004, e na década de 80 e 90, a empresa teve um papel fundamental na criação de emprego da região, na dinamização da atividade económica. Mas já esta preocupação de manter a empresa com a sua responsabilidade social na geração de dinâmicas económicas na região de Viana do Castelo, mais uma vez esteve presente em 2004, quando um governo do PSD-CDS lançou um plano de renovação da Armada Portuguesa, construindo navios para a Armada Portuguesa, exatamente nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ou seja, houve sempre dificuldades financeiras, mas preocupação de todos os governos de manter aquela empresa em funcionamento, dada a sua importância social para a região. O problema da construção dos navios militares foi, efetivamente, no seu arranque, um problema para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Recorda-se que a construção do primeiro NPO, o navio patrulha oceânico, se arrastou ao longo do tempo. Quais são, no seu entendimento, ou quais teriam sido as verdadeiras razões, as principais razões para aquele problema da dificuldade da concretização da construção daquele primeiro navio patrulha oceânico? Sr. Deputado, eu gostava de dizer, e há bocadinho não tive a oportunidade de dizer, eu não sei se era possível um bocadinho mais de silêncio, porque de facto é que eu tive a fazer uma viagem longa, portanto, e o barulho perturba-me um pouco. Aquilo que eu gostava de dizer é que este setor da construção naval é um setor de facto de grande preocupação e de grande risco em toda a Europa. Basta ver aquilo que aconteceu em toda a União Europeia com o setor competitivo que foi criado no Oriente, com as dificuldades que o setor da construção naval europeu teve, e também foram sete os países da União Europeia que até às nossas ajudas de Estado, até à abertura do procedimento que Bruxelas fez no dia 3 de abril de 2013, houve 7 procedimentos que foram abertos em toda a União Europeia para situações similares de construção naval em toda a Europa. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que todos os estaleiros europeus beneficiam das chamadas ajudas de Estado ou também de ajudas financeiras comunitárias que podem não ser diretas, mas são indiretas. Passou-se isso na Polónia, com o estaleiro de Gdansk, que teve também um procedimento de Bruxelas e que foi fechado.
Passou-se também, está-se ainda a passar com a chamada tax lease, com os estaleiros, portanto, na Espanha, mas passou-se o mesmo na Noruega, passou-se o mesmo no Reino Unido. Aquilo que nós vemos é, de facto, esta dificuldade. E posso lhe dizer mais, que eu tenho muita pena, e tive a oportunidade também de dizer isto em Bruxelas, quando da reunião com a Direção-Geral da Concorrência, que tenho pena que estas indústrias navais não sejam mais protegidas e não sejam mais apoiadas a nível da União Europeia, como é, por exemplo, o setor automóvel, porque são normalmente indústrias e são setores industriais que estão nos países do sul da Europa, como é o caso de Portugal, de Espanha, da Grécia. Aliás, para vocês verem a caricatura da situação europeia naquilo que é a construção naval, hoje a Grécia, que é o país que tem maior número de armadores e a maior frota, não tem um único estaleiro naval grego de construção. Isto é o estado da arte também da União Europeia e é também o estado da arte do pouco apoio que se tem dado a este setor e que foi mesmo objeto de algumas conversas que eu tive, por exemplo, aqui na nossa vizinha Galiza, em reuniões que eu tive com o Presidente do Governo Regional, que tentou salvar e salvou através de uma iniciativa que teve, que era aquilo que nós esperávamos aqui do Governo português que o fizesse, que quando houve estaleiros em Vigo, 5 estaleiros e um estaleiro em Ferrol, pegou nas malas e foi para a América Latina para encontrar trabalho. Encontrou uma empresa mexicana e está também já em fase, portanto, para a resolução dos problemas nos estaleiros de Vigo, e estão já em fase de resolução nos estaleiros de Ferrol. Ainda outro dia falei com o meu colega que vão construir um grande navio de, portanto, transporte de passageiros. Ou seja, este é o quadro que nós temos de referência relativamente à construção naval e, portanto, aqueles indicadores e aqueles números, se forem ver a toda a literatura da especialidade, quer produzida a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional, este é um setor que merecia maior atenção. E merecia maior atenção por duas outras razões também. Não só porque estávamos a defender empresas, não só porque estávamos a criar emprego, mas porque estas empresas são geradoras de muito emprego. Se nós virmos aquilo que é incorporado no navio, o navio incorpora aço, o navio incorpora equipamentos, máquinas, sistemas de comunicações, sistemas de software. Olha, por acaso, a Empordef detém sistemas de comunicações. Nós, em Portugal, temos, felizmente, e é um motivo de orgulho, temos sistemas de comunicações altamente evoluídos, que estão, inclusive, a ser vendidos para outros países, que podem ser introduzidos nos navios patrulha, com materiais. Portanto, isto envolve inovação, conhecimento, articulação com universidades, grande empregabilidade, muitas empresas que estão a montante. E, portanto, eu parece-me que estes setores, se haveria setor importante, tal como o setor automóvel, de incorporação de equipamentos, de matérias-primas e de grande conhecimento e também de grande empregabilidade, o setor da construção naval é, de facto, um setor importante. E por isso não é estranho que apareçam nos relatórios de contas os tais apoios, porque era o mesmo que se passava em todos os países da Europa. Não estamos a falar de uma situação especial para Viana do Castelo, nem era uma situação única. Esta é uma situação que se detecta em todos os países da União Europeia e que foram objeto de 7 procedimentos abertos por Bruxelas. Curiosamente, o único país que desertou da defesa de uma empresa sua, curiosamente, foi o nosso Ministro da Defesa e foi este Governo, que não foi capaz de ir a Bruxelas. Eu tive essa confirmação porque eu estive com o Sr. Comissário Almunia, que me transmitiu no dia 3 de julho, que tenho aqui o comprovativo, no dia 3 de julho, e há aqui testemunhas, e há mais 2 testemunhas de membros do Conselho de Trabalhadores, que não tinha tido um único telefonema, um único mail, que não tinha, aliás, ele não queria sequer responder à pergunta da parte do Governo português para a defesa daquilo que era uma empresa sua, na defesa daquilo que é o interesse estratégico e na procura. E ele disse que havia soluções para a reestruturação. E deu-nos como exemplos e apontou o caso de Gdansk, que eu depois vinha a aprofundar e vinha a ler a literatura daquilo que tinha sido feito. Isto, de facto, é uma situação importante. O que é que se passou relativamente à questão dos NPOs, indo ao segundo ponto que levantou? Na altura, tanto do Governo, na altura era Ministro, tanto o Ministro Dr. Paulo Portas, e foi feita a chamada Lei de Programação Militar e foi constituída já na altura a dificuldade que havia para os estaleiros navais, porque estas questões são cíclicas, como referiu, tem a ver também com os preços de mercado, tem a ver também com o dinamismo económico do transporte de mercadorias. Portanto, o mercado da construção naval está muito dependente de inúmeras variáveis. E nesta matéria, houve de facto uma programação e foi feita, portanto, um programa para que os estaleiros navais pudessem ter uma espécie de encomendas protegidas para a Marinha de Guerra, que eram sujeitas às chamadas ajudas de Estado, ou seja, poderiam haver apoios do próprio Estado que ficariam isentas do acompanhamento de Bruxelas, para que houvesse uma especialização da empresa e que a empresa pudesse fazer a sua reestruturação. Toda a gente sabe que anda neste meio da construção naval, ou mesmo em qualquer outro meio industrial, que o primeiro navio, que a primeira peça, que o primeiro carro, que a primeira peça industrial que se faz, que é o chamado protótipo, leva sempre mais tempo, custa mais dinheiro
e têm as dificuldades. Porque é a primeira vez que fazem os projetos, há o problema, portanto, da juventude do projeto, das montagens, das operacionalizações. Só se começa a ter rendibilidade a partir do segundo ou do terceiro navio. Isto está nos livros, isto está demonstrado em todas as áreas industriais, que o primeiro navio, a primeira peça, a primeira unidade, é sempre uma unidade que gera sempre despesa. Mas houve aqui, de facto, um conhecimento e nós, aquilo que foi, e que eu tenho muita pena, é que este conhecimento que se fez em 3 ou 4 anos, da aprendizagem, do conhecimento, da montagem, do estudo, da especialização de matérias muito sensíveis, como tem a ver com os casos das comunicações, que têm 3 redundâncias específicas, que houvesse, de facto, este desperdício e que não houvesse, de facto, a continuidade deste mesmo projeto dos NPOs, que, como vimos hoje, o Sr. Ministro da Defesa diz no Correio da Manhã, se não me falha a memória, na página 17, porque tive a oportunidade de ver, diz que Portugal está disponível para construir navios de patrulha para os países da CPLP. Ora bom, isto já podia ter sido feito há mais tempo, se houvesse a tal vontade, se houvesse o tal interesse de defender um setor estratégico de reestruturação e através de uma reestruturação, digamos, a sério, da empresa Estaleiros Navais. Tal como tinha dito anteriormente, esta organização evidenciou sempre dificuldades, fragilidades de sustentabilidade financeira, mas também foi evidente que ao longo da sua história a intervenção dos vários governos que tiveram intervenção nas Estaleiros Navais de Viana do Castelo foi de preservar a empresa, de auxiliar a sua sustentabilidade e de viabilizar a sua continuidade de funcionamento. Foi assim que também, em 2005, o governo, na altura da responsabilidade do Partido Socialista, procurou minorar os problemas financeiros da empresa, reforçar aquilo que eram as encomendas relativamente à reparação, um dos setores importantes dos estaleiros navais, firmar novas encomendas, procurar novos parceiros no sentido de encontrar novo fogo para a vitalidade da empresa e assim desenvolveu este processo, nomeadamente com o esforço, através da diplomacia económica, da celebração de um contrato de construção dos asfalteiros com a Venezuela e da indicação da elaboração de um plano de reestruturação para viabilizar, modernizando a empresa, viabilizando-a. Esse plano de reestruturação já aqui foi focado hoje. Ele foi apresentado efetivamente em 2011 e o que lhe queria perguntar era o seguinte: o senhor também considera que era indispensável para aquela empresa o desenvolvimento de um plano de reestruturação, de modernização dos seus esquemas de funcionamento e de agilização das suas formas de estar no mercado e também de redimensionamento da sua estrutura de pessoal? Naturalmente que sim. Aliás, num setor muito competitivo como é o setor da construção naval, eu diria que estas empresas têm de estar continuamente na sua reestruturação. Eu recordo-me que no ano em que saí, portanto no ano 2014, eu entrei, portanto, para a Câmara Municipal no dia 2 de fevereiro de 2014, se não me falha a memória, 2014, de 1994, peço desculpa, é o cansaço, de 1994, tinha terminado um trabalho que foi feito na altura sobre a liderança do engenheiro Eduardo Silva, que infelizmente já não está entre nós, que tinha a ver com um processo de modernização da empresa com uma empresa, uma assessoria internacional, com a Pitt Merwick, em que eu trabalhei concretamente durante um ano com técnicos ingleses, portanto num processo de aperfeiçoamento do sistema de projeto e do sistema de produção, porque já na altura era importante, portanto, a introdução de técnicas e tecnologias adequadas para que os estaleiros fossem sempre mais, portanto, proativos, portanto, e da modernização. Portanto, essa reestruturação era necessária a reestruturação daquilo que tinha a ver com as questões dos layouts, com as questões oficinais, com as questões da organização e, naturalmente, também com uma reestruturação que tem a ver com a mão de obra. Mas isto, um projeto de reestruturação e um projeto que é pensado com cabeça tão aqui membros, olha para todas estas componentes, mas tem também aquilo que é e aquilo que se esperava, uma componente social de que há, por exemplo, trabalhadores, como fizeram noutras empresas, que podem ter os chamados regimes de pré-reforma, que poderiam ter incentivos até para montagem das suas empresas, que foi isso, no fundo, que foi proposto no plano, curiosamente nas bases, em que aquilo que se propunha era, portanto, a montagem e o ensino para que as pessoas pudessem até montar as suas próprias empresas, pudessem ser o outsourcing na parte exterior. Foi isso que foi feito quando do processo da Lisnave e, curiosamente, era também isso que o próprio Dr. Veigães preconizava também para esse processo. Ou seja, aquilo que era possível, aquilo que era desejável, era que houvesse uma reestruturação
portanto, financeira da empresa, que houvesse uma reestruturação dos próprios sistemas operativos e dos sistemas das próprias oficinas e dos layouts, mas também que houvesse um redimensionamento do ponto de vista dos recursos humanos, tendo com certeza em atenção as situações sociais e procurando acautelar e mitigar, portanto, efeitos sociais, portanto, que não eram favoráveis. Em junho de 2011, na sequência da eleição de um novo governo, que tomou normalmente a responsabilidade do destino do país, este plano foi suspenso de aplicação. Na altura, com uma argumentação de que ele previa, como hoje ainda aqui foi focado várias vezes, o despedimento de 420 trabalhadores, e dizia-se na altura, dizia o Sr. Ministro da Defesa, que era inconcebível e inaceitável que essa fosse a solução que havia para os estaleiros navais de Viana do Castelo, que era despedir, que havia de encontrar outras soluções. Aquela suspensão da aplicação daquele plano, que expectativas lhe criou? Criou-lhe ânimo, expectativa positiva? Achou que dali deveria surgir realmente uma boa solução para a organização? Naturalmente que sim. Aquilo que nós acreditamos, e aliás dei nota pública disso, é que fiquei convencido, depois da primeira reunião que tive com o Sr. Ministro da Defesa, de que haveria de facto essa intenção de criar, portanto, um sistema que facilitasse não só a continuidade dos estaleiros, mas também a manutenção, tanto dos seus próprios efetivos e, quem sabe, até aumentar, porque era essa, portanto, a intenção. Mas aquilo que se veio a verificar no fim foi, de facto, o contrário. Aliás, é muito curioso que no dia da assinatura, é um caso caricato, que no dia da assinatura da subconcessão, aquilo que tenha sido assinado tenha sido um papel a dizer que vai meter entre 140 a 160 trabalhadores para reparação naval e que depois todo o discurso em torno, portanto, da assinatura do contrato tenha sido falar da construção naval, que até hoje, portanto, já passaram 5 meses e nós ainda não vimos nenhum navio, portanto, contrato a ser adequado. Não estamos a falar de um navio que vai substituir meia dúzia de chapas, que é o navio que já costumava ir aos estaleiros e que demoraram 3 meses a arranjar um navio para reparação, que vai gastar meia dúzia de tostões. Estamos a falar de construção de navios a sério. O que é certo é que se esperou durante o resto do ano de 2011 e o ano de 2012 todo para haver realmente uma tomada de decisão relativamente ao futuro dos estaleiros navais, que foi anunciar o processo de reprivatização. Durante este tempo, estamos a falar de 1 ano e tal, aliás, onde a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, já exatamente nessa altura, preocupado que estava, foi diversificada. Durante esse ano, foram claros os sinais de redução da atividade da empresa. Foi reduzido a procura de trabalho na área da reparação, não se iniciou rigorosamente nada no que diz respeito à construção dos navios asfalteiros e, sinceramente, os sinais, e não sei se é essa a sua interpretação e a pergunta que eu lhe faço, os sinais é de que havia claramente uma estratégia de desmantelamento, desativação daquela empresa para preparar para qualquer coisa, aparentemente a reprivatização. Sentia-se isso? Era esse também a sua percepção relativamente ao que se passava naquela organização durante todo aquele tempo? Sr. Deputado Jorge Fão, eu não tenho muita experiência em privatizações nem coisa do género, como compreende. Mas aquilo que me é dado conhecer é que quando se procura um processo de privatização bem feito, com cabeça, tronco e membros, normalmente procura-se adoçar o dote da noiva. Foi aquilo que se fez na EDP, foi aquilo que se fez em muitos outros sítios. Procura-se criar matéria para que se possa vender bem um ativo. Aquilo que nós verificamos, infelizmente, desde 2011 até à atualidade, foi exatamente o contrário. Foi a depreciação da empresa, lançando números, desativando encomendas, deixando de ter reparações, no fundo criando uma situação muito lastimável para que pudesse ser, como é a expressão que se usa muito no Norte, que era vender ou passar aquilo a patacos. O processo de reprivatização, como se recorda, foi encerrado pelo Governo. Havia uma única proposta considerada válida em apreço, mas aquilo que foi dito foi que o processo era encerrado por causa da história da abertura do procedimento por parte da Comissão Europeia relativamente às ajudas de Estado aos estaleiros navais de Viana do Castelo. O senhor já que hoje disse, fez várias diligências e empenhou-se, efetivamente, junto à Comissão Europeia para perceber a verdadeira dimensão e a forma de ultrapassar o problema. Eu não se importava gostava que repetisse aqui o que efetivamente lhe disseram das várias vezes que se deslocou, quer a Bruxelas, quer a Estrasburgo, falando com o Comissário Europeu e com a Direção-Geral da Concorrência, sobre a questão do procedimento e o que poderia acontecer a Portugal como fase final desse próprio procedimento. Sr. Deputado Jorge Fão, eu gostava que, por exemplo, o Sr. Ministro da Defesa, o atual, que fizesse exatamente com os estaleiros e com a proposta aquilo que fez e que vem público hoje nos jornais. Na apresentação das propostas para a aquisição dos ferries, o Sr. Ministro diz que apelou às empresas para melhorarem as suas propostas.
Aquilo que nós esperávamos era que quando houvesse uma proposta que não era de facto interessante para o país, houvesse essa mesma preocupação de concessionar nas melhores condições. Mas respondendo à sua questão, aquilo que eu procurei e que me foi informado em Bruxelas, porque foi dado este sintoma, portanto, daquilo que eram os procedimentos, e para fazer, portanto, justiça, portanto, Bruxelas publicou uma carta no dia 3 de Abril, eu lembro-me desta data porque é o dia de nascimento da minha filha, no dia 3 de Abril, em que publicou, portanto, esse processo das ajudas de Estado, em que o país, portanto, tinha que responder. E nós estivemos em julho. Aliás, o senhor também esteve comigo e estiveram mais 2 pessoas nessa reunião. Foi dito claramente que Portugal podia apresentar, porque estava no seu ponto 7º, agora estou a falar de memória, estava no seu ponto 7º, que na recomendação de Bruxelas, na decisão, que poderiam ser feitas todas as medidas a favor dos estaleiros desde que Portugal apresentasse um plano de reestruturação. Inclusivamente, o próprio Comissário indicou-nos como é que nós havíamos de fazer. Falou-se inclusivamente, mas houve a construção de navios militares. E estão também em curso, mas então isso estão isentos das chamadas ajudas de Estado. E, portanto, esta informação, Bruxelas, portanto, lançou este procedimento para que o país defendesse uma empresa que era sua, um ativo que era seu, e aquilo que eu esperava, para quem convictamente anunciou em julho de 2011 que iria fazer tudo o que estava ao seu alcance para salvar uma empresa e para continuar a construção naval no país, palavras do Sr. Ministro da Defesa, que fizesse tudo o que estava ao seu alcance, mesmo aquilo que eu fiz, indo a Bruxelas, defender aquilo que foi pronto. Aliás, há um caso também curioso, que o Sr. Primeiro-Ministro foi confrontado no dia 28 de janeiro pela Comissão de Trabalhadores em Bruxelas e também reconheceu que não tinha tido nenhum contacto, contacto do Governo português sobre esta matéria. Foi o Sr. Primeiro-Ministro, isto foi público, passou na televisão, o Durão Barroso, isto passou na televisão, é público, portanto que não houve nenhum contacto. Portanto, aquilo que nos fica é que, de facto, aqueles que deviam preservar uma indústria naval, um setor estratégico, não me parece que tenham feito o melhor relativamente à defesa daquilo que eram as defesas, as chamadas ajudas de Estado. E basta ver, por exemplo, o que é que foi feito também para, no caso de Gdansk, basta ver, por exemplo, basta ir à revista, ao número 3 de agosto de 2005, Competition Policy Newsletter, Determination Commission Competence, Past and Aid and New Head, Application on Restructuring Aid to Polish Shipbuilding. E basta ver o que é que lá está escrito para verem aquilo que foi, portanto, realizado com aquilo que foram, portanto, os apoios para os estaleiros de Gdansk. Portanto, são estas as matérias, e foi isso que me preocupou, é que eu vendo que houve outras situações, que na vizinha Espanha havia este suporte, este apoio, este empenhamento das entidades políticas para tentarem salvar estaleiros, que no nosso país não houvesse exatamente o mesmo entendimento, sendo a única empresa de construção naval e que garantiria para o futuro a única competência que nós tínhamos na construção de navios com N, naturalmente. Sr. Deputado, já esgotou o seu tempo. Rápido, se faz favor. Perdão, vou terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, pronto, o processo de reprivatização falhou, mas o Governo atual, do PSD-CDS, persistiu na estratégia de desativar aquela empresa, alienar os terrenos, instalações e equipamentos, foi o que aconteceu através de um processo de subconcessão. Preparou o processo de subconcessão, anunciou que haveria muitos interessados, no fundo acabou por negociar com um único concorrente. Depois de celebrar o contrato de subconcessão, para libertar exatamente e entregar toda aquela estrutura ao concessionário, teve de negociar despedindo 600 trabalhadores. Eu queria lhe fazer 3 perguntas sobre isso. Primeiro, causa-lhe preocupação o facto da situação social e psicológica daquelas 600 pessoas inativas que resultaram deste processo de despedimento, que custou, segundo consta, cerca de 31 milhões de euros? Segunda questão. Considera também preocupante ou não que daí pode advir uma perda de conhecimento, de capacidade, de experiência instalada na área da construção naval com aqueles trabalhadores inativos que não são rentabilizados? Última pergunta. Acha que isto afeta ou não
aquilo que são os interesses do país, da afirmação de Portugal no mar e de afirmação de uma estratégia da economia do mar que o país tanto advoga, tanto apregoa, mas que efetivamente abandona a construção naval como sendo uma das suas atividades principais. Gostava que comentasse e que respondesse a estas três questões. Naturalmente que sim. Eu diria que esta é a parte mais custosa da questão, porque nós temos aqui 620 trabalhadores, são 620 famílias que têm a ver, de facto, com um contexto muito importante. E, naturalmente, que estes trabalhadores viveram ao longo de 3 anos situações difíceis, que, naturalmente, levaram a situações de alguma fragilidade emocional. Estamos a falar de trabalhadores que, durante 3 anos, e ponham-se no lugar, que picavam a ficha, portanto, à entrada, que entravam, que estavam sem fazer nada, que hoje ouviam um boato, que amanhã havia um rumor, hoje havia construção, amanhã não havia, hoje havia plano, amanhã não havia, isto mês após mês, dia após dia, durante 3 anos. E não houve sensibilidade do Governo para criar um programa de ocupação para estas pessoas. Portanto, aquilo que foram sujeitos, eu diria quase que estiveram quase num campo de concentração. A situação aquilo que estiveram, porque as pessoas estavam lá presas dentro, sem trabalho. Portanto, isto foi, de facto, a insensibilidade social que foi criada. O que é que aconteceu com esta situação, portanto, neste processo? Houve, de facto, há uma perca de conhecimento e, acima de tudo, há uma coisa mais preocupante. É que, neste momento, há trabalhadores com elevadas competências. E, repare, nós estamos a falar de trabalhadores com profissões altamente especializadas. Estamos a falar de soldadores, estamos a falar de montadores, estamos a falar de tubistas, estamos a falar de eletricistas, que são pessoas que têm muitos anos de experiência, que são, neste momento, contratados, que estão a ser contratados por empresas que estão na área da internacionalização, que eu estou a levar para outras partes do mundo, inclusivamente os estaleiros de Vigo estão a contratar pessoas de Viana do Castelo. Ou seja, quando, e esperemos que sim, que a nova empresa, que a Oeste Sea, venha a construir efetivamente navios, pode ocorrer o risco de que quando eles quiserem construir navios e tiverem nessa altura a oportunidade para o fazer, quando forem recrutar essa mão de obra já não esteja em Viana do Castelo e não seja possível recuperar aquilo que era um conhecimento e uma empregabilidade que podia ter sido acautelada, portanto, noutras áreas. Eu penso que esta é uma situação que a mim preocupa e foi isto que se procurou naturalmente acautelar. Eu volto novamente aqui à questão do plano, porque aquilo que se propunha era que fosse constituída uma empresa que ficasse unicamente com os trabalhadores, precisamente para, dando formação, garantindo condições que essas pessoas não sairiam de Viana do Castelo e que seriam reintegradas gradualmente na empresa que viesse a ser constituída, garantindo-se assim que a mão de obra qualificada não fugia de Viana do Castelo e que a nova empresa teria todas as condições para ter sucesso. Com esta situação, aquilo que houve foi um desperdício da mão de obra e, neste momento, há a saída para o estrangeiro de muitos trabalhadores, ficando em pé do país, que fica sem essa competência, sem esse conhecimento e que são competências que demoram, eu volto a repetir, vários anos a adquirir.